Seja bem-vindo à 237ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: determine o conjunto verdade da equação seno de 2x menos seno de x igual a zero. Bom, gente, primeiro passo. Vou pegar aqui, inicialmente eu vou transformar essa diferença que é entre o seno de 2x e menos seno de x em um produto, usando a fórmula que transforma a diferença entre o seno de dois arcos em produto. Então, aplicando a fórmula, eu tenho o quê? Seno de 2x menos seno de x vai ser igual a 2 vezes seno de 2x menos x, dividido por 2, vezes o cosseno de 2x mais x, dividido por 2, isso igual a zero. Por quê? Por que o produto está igual a zero? Sim, para a equação não está igual a zero, a diferença aqui não é igual a zero. Então, o produto também tem que ser igual a zero. Agora, observe, P aqui, meu 2x equivale ao P da fórmula. O x equivale ao quê? Então, aplicando, vou ter isso aqui. Agora, prosseguindo. 2x menos x, x. 2x mais x, 3x. Agora, prosseguindo, vamos ter o quê? 2 vezes seno de x sobre 2 vezes cosseno de 3x sobre 2 igual a zero. Agora, como o produto é igual a zero, nós podemos dizer o seguinte, que seno de x sobre 2 vai ser igual a zero. Agora, antes de prosseguir com a resolução deste exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Retornando para o exercício, teremos seno de x sobre 2 igual a zero. Ou seja, eu vou poder pegar um componente aqui da transformação em produto, dessa diferença, e igualar a zero. Por quê? Porque o produto é igual a zero, ou seja, a multiplicação aqui vai dar zero. Então, eu posso pegar uma parte dele e igualar a zero. Segundo passo aqui vai ser o quê? Substituir este zero pelo seno de um arco seja igual a zero. Agora, vocês devem se lembrar que no ciclo trigonométrico, o valor do seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra. Agora, neste ciclo trigonométrico simples aqui que nós temos, tem uns 5 arcos notáveis, né, que são os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Onde a gente tem y igual a zero? Bom, nós temos aqui, x igual a 1, y igual a zero, no ponto que se encontra o arco de 0 graus de 360 graus. E aqui, onde a gente tem x igual a menos 1 e y igual a zero, onde se encontra o arco de 180 graus. Agora fica a dúvida. Qual desses três arcos eu devo utilizar? Simples, gente. Você sempre deverá utilizar o arco que for o primeiro na ordem crescente. Qual é o primeiro na ordem crescente? É o arco de 0 graus, então vai ser ele. Então vamos dizer, seno de x sobre 2 igual a seno do arco de 0 graus. A próxima etapa é transformar o arco de 0 graus para radiano. E para isso, basta aplicar a regra de 3. 180 graus está para π, assim como 0 graus está para x. Multiplica em x, teremos 180 graus vezes x igual a 0 graus vezes π. Isolando x, vamos ter que x é igual a 0 graus vezes π dividido por 180 graus. Agora, 0 graus vezes π, 0 graus dividido por 180 graus, zero. Então, x vai ser igual a zero. O que isso quer dizer? Que o valor em radiano do arco de 0 graus é 0 radiano. Portanto, seno de x sobre 2 igual ao seno de 0 radiano. A próxima etapa é lembrar que as equações trigonométricas do tipo seno de x igual a seno de alfa se encontram em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico com relação ao eixo da ordenada y. Nesse caso, a gente irá dizer o quê? Seno de x é igual a seno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π. E o segundo caso é quando há o quê? Quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são simétricas dentro do ciclo trigonométrico com relação à ordenada y. Quando houver assimetria, nós devemos utilizar a seguinte relação. Seno de x igual a seno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π, ou x for igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Aí fica a pergunta, o que nós temos? É uma simetria ou é uma coincidência com relação ao eixo da ordenada y? Simples, gente. Aqui na aula de redução ao primeiro quadrante, nesta aula aqui de redução ao primeiro quadrante, eu mostrei esse ciclo trigonométrico e mostrei aqui alguns eixos que tinham simetria com relação ao eixo da ordenada e também com relação ao eixo da abscissa. E aqui também fica claro que o arco de 0 graus ele não possui simetria
com relação ao eixo da ordenada? Porque, ó, ele está cravado bem aqui em cima da abscissa X, ó, não tem uma simetria contra o arco. Aí vocês pegam e pensam o seguinte, mas calma aí, eu tenho que lembrar desse ciclo trigonométrico para saber que o arco de 0 graus não é simétrico? A resposta é não. O que você deve guardar é o seguinte, ó, que você tem que ter na sua cabeça. Guarde este conceito que você vai levar sempre que você estiver trabalhando para resolver equações trigonométricas. Apenas 5 arcos não são simétricos. E esses arcos são os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Os demais arcos, eles são simétricos tanto com relação ao eixo da abscissa X, quanto com relação ao eixo da ordenada Y. Então, se você tiver qualquer um desses 5 arcos, você já sabe, ó, você não se encontra numa situação de simetria. Se não há simetria, então, primeira relação, ó, seno de x igual a seno de alfa, se somente c, x foi igual a alfa mais k vezes 2π, que é a relação que nós utilizamos quando há o quê? Uma coincidência com as extremidades de medida x e alfa, dos arcos, né, de medida x e alfa, em relação ao eixo da ordenada y. Então, aplicando para o que nós temos aqui, nós teremos, ó, seno de x sobre 2 igual a seno de 0, se somente c, x sobre 2 foi igual a 0, mais k vezes π. Aí agora você fala, calma aí, calma aí. Aqui na fórmula diz k vezes 2π, por que aqui tá k vezes π? Simples, gente. Por causa de um mero detalhe aqui que é o seguinte, ó. Nós estamos trabalhando com o seno do arco duplo, seno de 2x. E essa função seno de 2x, ela é 2 vezes mais rápida que a função seno de x. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, ó. Vocês devem se lembrar que quando eu apresentei aqui a função seno, eu apresentei o que? As características dela, o domínio, a imagem e falei sobre o período. E o período da função seno é o que? 2π. O que é 2π? É uma volta inteira no ciclo trigonométrico. Então, a função seno de x tem um período de 2π, ou seja, ela vai de 0 a 360 graus dentro do ciclo trigonométrico. Esse é o período da função. Agora, a função seno de 2x, ela é 2 vezes mais rápida, então ela tem um período 2 vezes menor. Então, o período dela é π dentro do ciclo trigonométrico. Imagine que o ciclo trigonométrico é como se fosse uma pista de corrida. Então, quando a função seno de x leva 2π para completar o ciclo trigonométrico, a função seno de 2x leva a metade do período para dar a mesma volta no ciclo trigonométrico. Logo, eu terei que este aqui, ó, que é o período da função seno de x, para a função seno de 2x, ele vai ser o quê? 2 vezes menor. Então, esse aqui é um detalhe que você tem que se ater, ó. Como nós estamos trabalhando aqui com a função seno de 2x, que é a seno do arco duplo, nós temos que nos lembrar que o período dela é 2 vezes menor que a função seno de x. Então, observe, essa função aqui, essa relação, ela se baseia na função seno de x, que tem um período de 2π. Então, se eu for usar ela para a função seno de 2x, eu tenho que adaptar para a função seno de 2x, cujo período é π, que é 2 vezes menor. Então, tem que pegar este conceito, ó, e guardar aí com você, porque sempre que você estiver resolvendo um exercício que envolver este tipo de equação trigonométrica, que você vai ter aqui, ó, seno do arco duplo, quando você for aplicar a relação para resolver, lembre-se qual é o período da função seno de 2x. Agora, prosseguindo, eu vou ter isso aqui, ó, x sobre 2 igual a 0 mais k vezes 2π. 0 mais k vezes 2π vai dar o quê? 0. Para isolar x, eu tenho que pegar 2 que está dividindo ele e passar para o outro lado. Se o 2 aqui desse lado divide do outro lado, ele vai fazer o quê? Vai multiplicar. Então, eu vou ter o quê? X igual ao quê? 2 vezes k vezes π. Isso vai dar o quê? X igual a k vezes 2π. Ou x igual a 2kπ. Que dá na mesma. Ó. Você pode escrever k vezes 2π ou k ou 2 vezes kπ. Dá na mesma. Bom, gente, achamos aqui essa parte da resposta. Agora, prosseguindo, ó, vou ter isso aqui. X igual a k vezes 2π. E lembrando, agora a gente tem, ó, essa outra parte aqui para resolver, que é cosseno de 3x sobre 2. O processo aqui é o mesmo. A gente pega, ó, cosseno de 3x sobre 2 igual a 0. Depois pega isso aqui, ó, vai ter que substituir este 0
pelo cosseno de um arco que tem este valor, que vale 0. Então, voltando aqui ao ciclo trigonométrico simples, eu vou pegar e vou dizer o quê? Eu preciso de um cosseno, eu preciso de um arco aqui, né, cujo cosseno seja igual a 0. Cosseno é dentro do ciclo trigonométrico, é o valor de x no ponto que o arco se encontra. Aonde eu tenho x igual a 0 aqui? Eu tenho aqui, ó, x igual a 0, y igual a 1. X igual a 0, y igual a menos 1. Quer dizer o quê? Que o cosseno do arco de 90 graus e o de 270 graus é 0. Agora, qual o arco eu utilizo? Simples. Sempre é o primeiro arco na ordem crescente. O primeiro arco na ordem crescente, cujo x é igual a 0, é o arco de 90 graus. Então, eu vou pegar ele. Então, eu vou dizer, ó, cosseno de 3x sobre 2 igual a cosseno do arco de 90 graus. Por quê? 0 é o valor do cosseno do arco de 90 graus. Então, estou substituindo por algo que vale ao mesmo. Próxima etapa, vou converter o arco de 90 graus para radiano. Então aplica a mesma regra de 3 que já apliquei antes. Ó. 180 graus está para π, assim como 90 graus está para x. Multiplica em x, vou ter 180 graus vezes x igual a 90 graus vezes π. Isolo x, vou ter que x é igual a 90 graus vezes π dividido por 180 graus. Depois, divido em cima e embaixo por um divisor comum, que aqui vai ser o próprio arco de 90 graus. Então 90 graus vezes π dividido por 90 graus vai dar o que? Π. 180 graus dividido por 90 graus, 2. Com isso eu tenho o quê? O valor em radiano do arco de 90 graus é π sobre 2. Então eu poderia dizer cosseno de 3x sobre 2 igual a cosseno de π sobre 2. Próxima etapa. Devo me lembrar que as equações trigonométricas do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontram em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades dos arcos de medida x e alfa são coincidentes dentro do ciclo trigonométrico com relação ao eixo da abscissa x. Neste caso, eu deverei usar o quê? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π. Segundo caso, quando há uma simetria com relação ao eixo da abscissa no ciclo trigonométrico entre as extremidades dos arcos de medida x e alfa. E quando isso ocorrer, eu direi o quê? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π, ou x for igual a menos alfa mais k vezes 2π. Agora, nós nos encontramos em uma relação de simetria ou de coincidência? Novamente, ó, lembre aqui do seguinte: quando apenas 5 arcos não são simétricos dentro do ciclo trigonométrico, eles são arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 170 graus, 160 graus. Se nós estamos trabalhando com um arco de 90 graus, né, corrigindo, gente, de 90 graus, então a gente sabe que a gente não tem uma relação de simetria, e sim uma relação de coincidência. Logo eu teria o quê? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π. Agora, na hora de aplicar a fórmula para o que nós temos aqui, que é o quê? Cosseno de 3x sobre 2 igual a cosseno de π sobre 2. Se e somente se 3x sobre 2 for igual a π sobre 2, que é o nosso alfa, mais k vezes π. Por que vezes π? Novamente, ó, por causa desse seno do arco duplo. Por causa desse seno do arco duplo, ele faz com que o período da nossa função caia pela metade. Por quê? Porque a função seno de 2x, ela é 2 vezes mais rápida que a função seno de x. Ela possui metade do período. Então, se a função seno de x possui um período de 2π, a função seno de 2x possui metade desse período. É como se fosse imagine que você tem dois carros correndo dentro de uma pista, que essa pista fosse o ciclo trigonométrico. Você tem um carro que está indo a 100 por hora e o outro a 50. O carro que está indo a 100 por hora vai terminar a corrida, né, na metade do tempo do carro que está indo a 50. É mais ou menos isso que está acontecendo, assim, para ficar fácil de você compreender. Aí você diz, mas aqui é a função cosseno de x. Simples, gente. Mas você deve se lembrar que essa função aqui, a gente extrai o quê? Da transformação em produto dessa diferença entre esses dois arcos. E esses dois arcos, originalmente, o quê? São relacionados à função seno. Isso vai impactar aqui nesse período também. Então, ó, como o seno aqui, ó, é 2x e o cosseno de 3x sobre 2 foi resultado da transformação dessa diferença entre o seno do arco duplo e o seno de x, a gente vai ter o quê? Essa alteração no período. Então, mesmo que a função cosseno de x tenha um período de 2π, esse período também vai ser alterado.
Por quê? Porque essa função cosseno derivou, ó, dessa transformação em produto, dessa diferença que envolvia o seno do arco duplo, que é o seno de 2x, que é uma função que tem metade do período da função seno de x. Agora, a próxima etapa vai ser o quê? Vai ser isolar o x. Para isolar o x, primeiro passo, vou pegar 2 aqui que está dividindo 3x, vou passar para o outro lado. Se desse lado divide, do outro lado vai multiplicar. Então, vou ter ó, 3x igual a 2 vezes π sobre 2 mais k vezes 2π. Agora, 2 vezes π sobre 2 vai dar o quê? Vai dar π, né, gente? Porque eu vou ter o quê? 2π sobre 2, π. 2 mais k vezes π vai dar o quê? 2k π ou k vezes 2π. Dá na mesma. Ó. Você pode escrever tanto ó, 2k π ou k vezes 2π. Por quê? Porque a multiplicação aqui ó, se mantém. Agora, último passo para isolar x. Vou pegar 3 que está multiplicando, ele vou passar para o outro lado. Se desse lado multiplica, do outro lado vai dividir. Então, ficar com o quê? X igual a π sobre 3 mais k vezes 2π dividido por 3. Então, ó, x é igual a π sobre 3 mais k vezes 2π dividido por 3. Logo, eu posso determinar o conjunto verdade. Eu tenho aqui as duas respostas, né? Então, eu vou ter, ó, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a k vezes 2π, ou x é igual a π sobre 3 mais k vezes 2π sobre 3, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.